Jesus, amém. Agora sim, podemos sentar. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 14 hoje. Deuteronômio, capítulo de número 4, nós leremos a partir do versículo 9 até o versículo 14. Lembrando que a nossa divisão no estudo desse tema, desse texto, na verdade, está acontecendo mais por questão didática. Nós sabemos que o capítulo 4 inteiro é uma unidade literária, como nós falamos na semana passada, e assim nós estaremos dividindo apenas para que nós possamos aproveitar melhor o conteúdo desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Até aqui, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua lei, a tua lei que é santa e que nos ensina e molda o nosso ser, molda a nossa vida de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos viver de maneira que te agrade. Fazendo assim, ó Deus, nós sabemos que amontoaremos brasas vivas sobre nossas cabeças. Ajuda-nos para termos um coração sábio e para que o nosso entendimento esteja aberto ao ouvir a tua voz nessa noite. É isso que nós te pedimos, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a Associação Brasileira de Dislexia, num determinado momento, fez uma pesquisa e deixou o seguinte dado. Na pesquisa, eles informaram que de 5 a 17% da população mundial sofre com o problema da dislexia, da falta de atenção, da perturbação no aprendizado da leitura. E é isso que tem ocorrido por aí, por muitos, e nós vemos isso baseado numa pesquisa feita em escolas. Esse número é extremamente irrisório quando nós falamos das pessoas que nem tiveram acesso à educação, quando nós nos referimos a pessoas que não tiveram o direito de estudar, ou não quiseram estudar, ou não gostam de estudar, ou de aprender alguma coisa. O fato é que na pesquisa já temos uma informação interessante: 20% da população do mundo tem dificuldade com o aprendizado, ou com um tipo de aprendizado em si. O fato é que nós temos dificuldade em aprender. Isso não é algo que nós carregamos com muita alegria, né? Mas é uma verdade. Nós temos dificuldade de ouvir, nós somos péssimos em ouvir.
Nós escutamos, como nós estudamos na semana passada, mas ao ouvir, nós temos uma certa dificuldade em si. Nós temos dificuldade para falar. Nós somos péssimos em falar e falar com fluidez muitas vezes. Nós temos dificuldade, esse é o pior, de executar aquilo que aprendemos ou que supostamente achamos que aprendemos. Eu estava lendo um livro chamado Comunicação Não Violenta, da Marshall Rosenberg. Nesse livro, ele trata sobre a nossa dificuldade de aprendizado e da nossa comunicação, e como nós somos ruins nesse processo. O nosso encontro nessa noite, queridos, ele não está baseado com um livro ou em um livro que fala sobre comunicação. O nosso encontro de hoje com um texto é para nos mostrar como e o que nós devemos aprender. E as escrituras, no texto que nós lemos, mostra exatamente isso. Nós vamos ver Moisés, nesse texto, dando ordens claras para o povo, para que a palavra do Senhor fosse ouvida pelo povo, para que a palavra do Senhor fosse lembrada para um fim específico. Então percebam, é fato que nós entendemos que já falamos algo desse aspecto na semana passada, mas Moisés agora vai enfatizar especificamente aqui, dando ordens para o povo. Agora especificamente Moisés queria que o povo ouvisse e se lembrasse daquilo que estava sendo ensinado. E nós hoje, irmãos, temos esse privilégio de ouvir, de nos lembrar e de sermos ensinados pela santa palavra de Deus. Depois de fazer, como nós vimos na semana passada, com que o povo fosse colocado ou aprendesse que com coisas que já haviam acontecido, agora o povo é colocado diante da verdade prática daquilo que o Senhor ensinara ao seu povo. Então o nosso objetivo nessa noite é compreender algumas questões que esse texto nos traz. E a primeira questão que esse texto vai trazer para nós é que a ordem de Deus, ela está ligada diretamente à lembrança dos feitos do Senhor. Daí surge a primeira pergunta da questão: por que a ordem do Senhor está ligada diretamente com o ato de não esquecermos dos seus feitos? Vou repetir a pergunta: por que a ordem do Senhor está ligada diretamente, veja, a ordem do Senhor em guardar essa palavra, está ligada diretamente ao ato de não esquecermos os seus feitos. Segunda questão aqui desse texto é a seguinte: qual é a relevância de nós ouvirmos a voz do Senhor, que foi promulgada através de uma aliança, e como nós podemos pegar essa voz do Senhor, que promulga essa aliança, e aplicar para as nossas vidas hoje? Terceira questão: qual a importância de nós repassarmos tudo que nós aprendemos como o Senhor ordenou? Esses são os aspectos, os questionamentos que precisam ser respondidos dentro do texto que nós estudaremos nessa noite. E nós faremos isso, irmãos, pensando exatamente nessa ideia: ouvir, lembrar e repassar. Esse será o objetivo, a parte central que nós estaremos abordando nessa noite: ouvir, lembrar e repassar. Qual o impacto desses atos, então, irmãos, de ouvir, lembrar e repassar nas nossas vidas? Primeiro, nós vamos encontrar o primeiro impacto aqui nos versículos 9 e 10. O impacto desses atos em nossas vidas implica, em primeiro lugar, em nos ensinar o temor do Senhor. Vejam que o texto é iniciado com uma advertência. Se você observar bem, o texto vai mostrar a importância do povo de se guardar. Ele começa dizendo: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. O texto inicia com Deus dizendo, ou melhor, com Moisés dando uma orientação ao povo, dizendo para o povo o que o povo precisava fazer.
O povo precisava guardar-se a si mesmo e precisava também guardar a sua alma. Eles não deveriam esquecer daquelas coisas que os olhos deles estavam vendo. E isso nos leva a uma pergunta interessante: o que os olhos do povo viram ou estavam vendo ali para que Moisés colocasse isso no texto? Veja que ele diz: que não te esqueça daquelas coisas que teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O que os olhos do povo estavam vendo para que Moisés registrasse essa palavra aqui? Bom, a resposta para essa pergunta começa não olhando para o texto diretamente. Se você observar a história do povo de Israel, você vai perceber que o povo lidava com uma questão problemática e difícil de ser vivida no seu tempo. Por quê? O povo precisava lidar com a questão de seus olhos nunca terem visto o Senhor ou o Deus que eles adoravam. E vale salientar uma coisa: o povo que estava ao redor de Israel, todas aquelas nações que estavam ao redor de Israel, tinham seus deuses, adoravam os seus deuses, e esses seus deuses eram vistos, na sua maioria em forma humana, alguns na forma animal e outros através de seres mitológicos. Israel, inclusive, sai do Egito carregando sobre os ombros uma estigma de viver no meio de um povo que tinha diversos deuses. O Egito era um lugar cheio de deuses e de idolatria. Então o povo tinha visto os feitos do Senhor, mas nunca tinha visto o Deus que realizara aqueles feitos. E isso, queridos, sempre foi um problema dentro da história de Israel. Se você abrir, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 32, você vai ver como é marcante essa ideia de que o povo de Israel tinha um problema, porque não enxergava o Deus que eles adoravam. Eles tinham muita dificuldade com isso. E isso é remetido aqui no capítulo 32 de Êxodo. Veja o que é que diz o texto: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Se você só parar aqui, só um instantinho, perceba que o Senhor que está sendo dito aqui por Arão não era um Deus estranho, não, era o Senhor. Mas como eles não viram, o que é que eles queriam dizer? Que aquele bezerro era o Deus, o Senhor, que os tinha tirado da terra do Egito. E Arão, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vejam, irmãos, que o problema de não ver Deus
era algo problemático para o povo. Então, o que os olhos do povo tinham visto, estavam vendo ali naquele momento? O fato prático está sendo mostrado aqui. Deus não se manifestava fisicamente, corporalmente. Deus manifestava-se nas suas atitudes, e a única coisa que se fazia ouvir era a voz desse Deus. E essa voz era suficiente para trazer lembrança ao seu povo da experiência que eles tinham vivido com esse Deus. A advertência era que eles não poderiam esquecer disso. Eles não viram imagem nenhuma ali. Veja, o texto é muito claro quando ele diz essa expressão: não esqueçais daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. Ora, pergunta interessante: se os olhos não estavam vendo, por que o Senhor estava dizendo que os olhos tinham visto? Interessante, queridos, nós observarmos que a advertência aqui era para que eles não esquecessem disto, e que eles deveriam apartar os seus corações dessas coisas. Por isso que o texto não responde diretamente, nós precisamos ir e entender o contexto, até porque Deuteronômio é um livro que, embora ele esteja no momento ali de entrada da terra prometida, ele está remontando coisas que aconteceram na jornada do povo até aquele momento. Então aqui, Deus estava se referindo exatamente àquele momento em que o povo viu a mão invisível de Deus agindo em favor do povo. A tarefa para eles era bem clara: eles deveriam tornar conhecido os feitos do Senhor para os seus filhos, para os seus netos. A mesma coisa que eles viram acontecer, isso deveria ser ensinado, passado de pai para filho, para que não se apagasse o conhecimento de Deus daquela nova geração que estava para entrar na terra prometida. Se você observar o versículo 10, ele vai falar como essas coisas deveriam ser lembradas. Vejam, eles deveriam lembrar, em primeiro lugar, que eles estiveram na presença do Senhor. Segundo, eles deveriam lembrar que eles estavam reunidos na presença do Senhor, ou seja, eles não estavam só. Eles estavam na presença do Senhor e fizeram isso reunidos. Lá na presença de Deus, algumas coisas aconteceram. Veja o que é que diz o versículo 10. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás a seus filhos. Vejam que lá na presença de Deus, eles precisavam ouvir as suas palavras, e assim aprender uma coisa importantíssima, queridos: aprender a temer a Deus. Aprender que o temor a Deus deve fazer parte da vida cristã, ou da vida daquele que serve a Deus todos os dias. E novamente Moisés registrou que eles deveriam ensinar esse temor de Deus aos seus filhos. Em resumo, o que Deus quer que o povo não esqueça aqui? O que Deus quer que o povo ensine aos seus filhos aqui? Aqui tem uma doutrina, queridos, incutida, que passa às vezes batido nos nossos olhos e a gente não percebe. Uma doutrina inclusive que é estrutural, básica para a nossa fé, que é a doutrina que ensina quem é Deus. Se você observar bem, é isso que Moisés está tratando aqui no texto. Quem é Deus? A confissão de fé de Westminster, no 2º capítulo, ela responde, melhor, ela traz a seguinte declaração de fé, ela ensina a seguinte declaração: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito,
em seu ser e perfeição. Esse Deus, isso é paráfrase minha, é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. A pergunta número 4 do Catecismo Maior, que nós estudamos aqui em um determinado momento, nas reuniões de oração e doutrina, ela pergunta: o que é Deus? E a resposta dessa pergunta é: Deus é Espírito. Se você observar bem, Moisés está trazendo à tona a doutrina de que Deus é Espírito. Veja que o texto mostra que as coisas que estão em evidência aqui nesse texto, aquilo que o texto mostra para nós e que fica claro para nós aqui, é que a gente precisa entender e aprender o temor do Senhor, e nós aprendemos quando entendemos quem é Deus. É Deus que através de Moisés manda o povo guardar a própria alma e não esquecer daquilo que os olhos deles estavam vendo. E o que é interessante é que algumas razões vêm à tona quando nós levamos em consideração essa ideia de que Deus é Espírito. Vejam, irmãos, essa doutrina é importante e traz para nós alguns critérios e algumas razões pelas quais a gente precisa entendê-la. Se Deus não fosse Espírito, ou se Deus não é Espírito, então Ele jamais poderia ser considerado um Deus ilimitado. Há uma necessidade de Deus ser Espírito para que nós compreendamos a dimensão infinita desse Deus. Só entendendo que Deus é Espírito podemos compreender essa grandeza do Senhor. Se Deus não é Espírito, então Ele não poderia ser onipotente, porque fisicamente falando, um Deus, fisicamente falando, Ele é limitado ao seu corpo, à sua condição física, à sua estrutura. Um homem fisicamente, um animal, ou seja lá o que for, materialmente falando, ele é ou tem limitações, mas nosso Deus, Ele é Espírito, e por Ele ser Espírito, Ele pode dizer, ou nós podemos declarar que Ele é um Deus onipotente. Se Deus não é Espírito, então Ele não é o Criador de todas as coisas, nem Senhor de todas as coisas, porque precisa ser Espírito para poder entrar e fazer do nada, daquilo que os olhos não veem, passar a serem vistos aos olhos dos homens. Essa situação de entender que Deus é Espírito nos leva a mais uma pergunta. Ora, se Deus não quer que nós façamos nenhuma imagem que o represente para vê-lo, porque é isso que ele trata aqui no texto, se Deus não quer que nós tenhamos nada que o represente, fisicamente falando, eu pergunto, por que a Bíblia usa a linguagem antropomórfica ou a linguagem antropopática para descrever Deus? O que seria isso? A linguagem antropomórfica é quando nós comparamos Deus com estrutura humana, e a antropopática é quando nós colocamos Deus, comparamos Deus com sentimentos humanos. A Bíblia é recheada disso. Mas se Deus não quer que nós criemos nenhuma imagem dEle, como então nós podemos entender isso? Primeiro, irmãos, nós precisamos lembrar que nada está escrito na Bíblia por acaso. Deus tem um propósito em tudo aquilo que é registrado na sua santa palavra, e uma das coisas importantes é essa. Por exemplo, vamos pensar aqui na linguagem antropomórfica. Deus, lá no livro de Números, manda Arão registrar a bênção diante do povo, e ele diz que o rosto do Senhor é apresentado ali, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto. A ideia do rosto de Deus está voltado para o seu povo, significa que Deus está exercendo favor sobre ele.
Mas olha na Escritura quando Deus diz que vira o seu rosto, o que é que Ele quer dizer? Então a linguagem antropomórfica, ela tem um sentido, ela não está ali por acaso. Não é que Deus precisa do rosto para poder fazer alguma coisa, mas nós entendemos que o olhar de Deus para nós significa o seu favor voltado para nós, mas o virar do rosto de Deus significa que Ele nos rejeita, significa juízo de Deus sobre nós. Sentimentos também são apresentados, então a gente passa a entender as linguagens da Bíblia quando nós observamos essas questões. Meus queridos, nós precisamos aprender a doutrina de que Deus é Espírito, nós precisamos saber os atributos de Deus, conhecer a Deus, para aprendermos a temer o Senhor, e isso não acontece precisando olhar para Deus, você não precisa ver a Deus para temê-lo, se Ele é Espírito, e em Espírito Ele mostra que é soberano, em Espírito Ele mostra que é todo poderoso, em Espírito Ele mostra que é o Senhor, Criador de todas as coisas, para que eu preciso ver? Se eu preciso ver, então para que Deus diz que aquele que o segue faz isso por meio da fé? O princípio da fé já começa pelo entendimento de que Deus é Espírito, porque bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Isso é dito lá no Novo Testamento. A fé é um elemento básico para entendermos essa doutrina, e é isso que Moisés está mostrando para o povo. Sabe por quê? Porque o povo tinha um problema com o objeto do culto e da adoração deles. Eles precisavam entender que Deus é Espírito, que Deus não é representado por figura, nem estrutura nenhuma humana, nem animal. Ele deveria ser temido pela sua voz, que fala, e quando o seu povo escuta a sua voz, o seu povo teme. Ouvir, lembrar e repassar. Qual o impacto desses atos em nossas vidas? Primeiro, nos ensinam o temor do Senhor. Nós ouvimos Deus, nós lembramos de quem é Deus, e nós repassamos quem é Deus, sabendo que isso é uma expressão de temor. Segundo, esses atos nos levam a contemplar a bondade do Senhor. É o que nós vemos aqui nos versículos de 11 a 13. Irmãos, nessa sessão aqui, Moisés inicia com a expressão então. E a ideia de Moisés aqui é se remeter àquilo que aconteceu propriamente dito. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte. Veja que agora ele vai explicar essa ideia que nós levantamos agora sobre Deus ser Espírito propriamente dito. Só que agora ele vai transpor o povo ao momento que isso aconteceu, lá em Êxodo capítulo 19. Veja que ele diz: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Percebam que a narrativa faz aqui, irmãos, ela mostra para nós que o povo se chegou até o Senhor, e vale salientar, vale a gente fazer uma observação de como o povo chegou até o Senhor. Volte de novo lá para Êxodo capítulo 19, por favor. A partir do versículo 1. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 1, ele vai dizer: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, fazia 3 meses que o povo tinha saído da terra do Egito. No 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim,
vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto, olha aqui, o que é que eles viram? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentes ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí Moisés chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. O texto vai continuar falando desse momento. Vejam, queridos, esse momento remonta àquele momento registrado aqui, que Moisés está tratando aqui no capítulo 4. O momento em que ele diz que quando o povo se chegou, se puseram ao pé no monte e o monte ardia. Você vai ver isso na continuidade do capítulo 19. Havia trevas e nuvens e escuridão, e o Senhor falou no meio do fogo. Mas além da voz do Senhor, não se viu absolutamente nada, porque Deus é Espírito. Se Deus tivesse sido manifestado fisicamente, nós teríamos um problema sério de idolatria hoje, porque tudo que pudessem inventar, personificariam na pessoa de Deus, porque diriam: não, essa visão de Deus é equivocada, o verdadeiro Deus é esse aqui. E hoje haveria uma salada da pessoa de Yahvé que nós não conheceríamos. No terceiro dia, o povo em pé ao monte, o monte ardia em fogo, havia trevas, nuvens e escuridão. E no versículo 12, Moisés usa novamente o termo então, para informar que depois disso, depois dessa situação, Deus falou. O interessante é que a narrativa diz que além da voz, não ouviste aparência nenhuma, ou seja, Moisés está reforçando a doutrina de que Deus é Espírito. Ele anuncia a sua aliança ao povo, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Queridos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenho animado. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque eu tenho uma criança que gosta muito de assistir desenho em casa. Mas eu também, antes dela, já gostava muito de desenho animado. E tem um desenho animado da Disney, chamado Mulan, onde nós vemos um dragão, um dragãozinho chamado Mushu. Esse dragãozinho é uma figura, ele é o guardião da família, no desenho animado, e aí ele sai na empreitada para defender Mulan, para
que agora assumira o lugar do seu pai numa batalha, num exército. Mas o primeiro contato de Mushu com Mulan é interessante, porque ele tenta fazer com que Mulan acredite que ele é um mega dragão, né? Um ser mitológico, para que proteja ela de fato. E aí ele cria todo um cenário para ser visto por Mulan e acreditado por ela. Ele pega um pobre de um grilinho para tocar um fogo, né? O grilinho toca fogo para que a resta dele reproduza uma imagem contra uma parede e ele apareça a ser um grande dragão. E aí ele pega uma corneta, alguma coisa do tipo, e começa a falar bem, de uma maneira, né, bem forte e postulenta, para que Mulan tenha medo e respeite, até que o cavalo desvenda quem é o pobre do Mushu, que era um lagartinho desse tamanho. Que é interessante, irmãos, quando nós olhamos para esses desenhos animados que são apenas entretenimento para nós, mas traz para nós assim uma forma de comparação em algumas situações. Às vezes nós queremos enxergar e ver aquele que com a sua voz está soando, dizendo que está a nos proteger, e as imagens são importantíssimas para nós, porque elas parecem que trazem a nós uma certa segurança. Mushu tentou fazer isso com Mulan, mas não deu muito certo não. A ideia é que nós temos hoje um Deus que não precisa de aparatos, um Deus que não precisa de corneta, de fogo, não precisa de absolutamente nada que o represente ou que seja visto pelo povo, para que o povo creia e o tema. Nós temos um Deus que mostra-se nas Escrituras como um Deus poderoso, grande, tremendo, e que fez feitos maravilhosos. Um Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo andar a pé enxuto, e do outro lado olhar os seus inimigos sendo mortos dentro do mar vermelho. Um Deus que cuida deles durante 40 anos do deserto, trazendo comida, trazendo carne, fazendo com que eles sejam sustentados durante toda a sua jornada, até entrar na terra prometida. Queridos, nós precisamos aprender que nós temos um Deus numa proporção real, literal, verdadeira diante de nós, uma voz poderosa que anuncia entre as nações que é Ele que reina sobre tudo e sobre todos. Ele não precisa ser visto, Ele só apenas precisa ser ouvido. Isso é o suficiente. Inclusive, nós entendemos, como falei anteriormente, a fé pelo ouvir. Nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir. É através da voz do Senhor, queridos, que nós somos agraciados e podemos contemplar a sua bondade. É através da voz do Senhor que nós podemos alcançar lugares altos. É através da voz do Senhor que, quando fala e nós escutamos, nós entendemos que uma aliança está sendo firmada, nos assegurando aquilo que Ele prometeu. Ouvir, lembrar e repassar. Qual o impacto desses atos em nossas vidas? Primeiro, nos ensinar o temor do Senhor. Segundo, fazer-nos contemplar a sua bondade. Não um ser visto aos olhos, mas aquilo que Ele quer que de fato nós vejamos. E em terceiro lugar, fazer com que nós percebamos que temos um propósito de vida. Esses atos nos fazem perceber que nós temos um propósito em nossas vidas. Nós encontramos isso aqui no versículo 14. Esse último versículo, nós vamos perceber que Moisés acrescentou algo que o Senhor lhe havia dito. Percebam que ao iniciar com um também aqui, né? É como se ele estivesse dizendo, eu vou acrescentar mais uma coisa aqui também. Ele está adicionando aqui uma coisa importante. O Senhor havia lhe dado uma ordem. Deus havia dito para Moisés o que ele deveria fazer. Ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir.
Aqui Moisés apresenta ao povo um propósito de vida, porque andar nos mandamentos do Senhor não é apenas seguir regrinhas, ou repetir uma lei para as pessoas. Andar nos mandamentos, nos estatutos, nos juízos do Senhor, é uma forma de viver, é uma cultura de vida diferente daquela que estava ao redor do povo. Era uma forma diferente de mostrar à nação que estava ao seu redor que aquele povo obedecia a um Deus invisível, a um Deus infinito. Eles entrariam naquela terra e o povo olharia e dizia: esse povo adora quem? Porque nós não conseguimos enxergar o seu Deus, mas vimos que Ele é poderoso. O povo obedece apenas à sua voz. Eu estou todo arrepiado, mas é uma verdade, porque é algo tremendo você parar e pensar que você não vê, mas você ouve e crê, e acredita naquilo. A ordem de Moisés era para que isso fosse ensinado, e para que isso fosse cumprido. Nós temos uma missão, um propósito de vida, queridos. Nós não vivemos por acaso, a lei não foi dada para nós por acaso. Conta-se uma história, creio eu ser verídica, que lá nos Estados Unidos, quando ele entra em guerra contra a Espanha, em 1898, para promover a independência de Cuba, logo Cuba, né? O presidente William McKinley, eu acho que é mais ou menos isso, como é que é a pronúncia? Vamos falar só William, que é mais fácil, né? Deixa a outra parte aí do inglês para o lado. Então, esse presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma certeza: para poder realizar esse ato, ele precisava conquistar o quanto antes a simpatia do general Calixto Garcia. Esse Calixto Garcia era um líder dos insurgentes caribenhos. Porém, entrar em contato com esse homem era a coisa mais difícil do mundo, porque ele vivia escondido ou andando pelos montes, pelas montanhas de Cuba. Por isso, quando ele foi questionado sobre o que fazer, o coronel Arthur Wagner, que era chefe da agência de inteligência americana, não pensou duas vezes. Ele mandou chamar o tenente Andrew Summers Rowan, para que ele fosse executar essa tarefa. Quando Rowan chega diante de Wagner, ele disse: você deve levar uma mensagem ao general Garcia. Ele pode estar em qualquer lugar, na parte oriental, nas montanhas de Cuba. Você deve planejar sozinho. A tarefa é sua, e somente sua a tarefa de entregar essa mensagem a Garcia. Imediatamente, sem fazer qualquer pergunta, Rowan pegou a carta, colocou num local protegido e partiu para a sua missão. 20 dias após ter saído para a sua viagem, o tenente retornou para a capital norte-americana e chegou ao seu chefe e disse: tarefa dada, tarefa cumprida. Nós, queridos, somos incumbidos não de uma tarefa de levar uma carta para alguém, mas nós fomos incumbidos de sermos cartas vivas, como diz a palavra do Senhor. E nós precisamos ouvir para saber, como cartas, o que anunciar, o que falar para um mundo corrompido pelo pecado. Nós precisamos ser um pouco mais audaciosos do que Rowan. Nós precisamos enfrentar esse mundo tenebroso para levar um Deus verdadeiro para ele, um Deus que é luz no meio das trevas. Essas verdades vistas aqui
nos levam a alguns desafios para as nossas vidas. Primeiro desafio: o que é que Deus representa para você, meu irmão e minha irmã? Eu tenho certeza que Deus não é um boneco. Aqueles que são desenhados nos livrinhos infantis das crianças da escola dominical. Eu tenho certeza que Deus não é isso para você. Inclusive, esse Deus representado nessas figuras é uma quebra ao segundo mandamento. Nós não devemos deixar nossos filhos, nós devemos evitar que os nossos filhos sejam contaminados por algo que Deus proibiu. O texto diz isso. O texto nos diz que quando chegou no monte, o povo apenas ouviu a voz do Senhor. Apenas ouviu a voz do Senhor. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, isso é um exagero. Pastor, eu acho que isso é demais, porque criança precisa de algo diferenciado, ele precisa de algo lúdico para poder entender. Então, as crianças do Antigo Testamento, até chegar à escola dominical, há 150 anos atrás, se perderam. E por que nós estamos aqui? Nós chegamos hoje aqui porque crentes fiéis permaneceram na presença de Deus e não se contaminaram com essas coisas. Então, querer dizer que é porque nós precisamos disso para ensinar as nossas crianças, o Evangelho não entra nessa questão. O Evangelho diz que nós não devemos fazer nenhuma imagem de escultura, e como presbiterianos, principalmente os presbíteros aqui vão poder me ajudar nisso, a última reunião do Supremo Concílio foi para tirar o quê da sarça? Os irmãos sabem? Para tirar uma simbologia de uma pomba que estava numa sarça que representava o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma forma corpórea de apresentar Deus de maneira errada. Então, eu não estou falando aqui nenhuma asneira. Eu estou falando respaldado nas Escrituras e respaldado na nossa doutrina presbiteriana. Nós não precisamos de imagem para entender a Deus. Nós não precisamos fazer figuras de Deus para nossas crianças saberem quem é Deus. Nós precisamos conhecer quem de fato é Deus, aquele que fala, e nós, com temor, ouvimos e obedecemos. É isso que nós precisamos. Nós estamos distorcendo, inventando coisas. Meu querido, Deus não precisa ter nenhuma representação para você, mas eu quero que você me diga, como é que você tem visto o seu Deus? Na verdade, a pergunta é: será que você tem ouvido o seu Deus? Porque vê, eu sei que não vê, porque a Bíblia mesmo diz que quem vê a Deus, morre. E quem por acaso viu em visão, olhe, em visão, caiu aos pés como morto. Está lá no Apocalipse, mostrando que João, ao ter a visão do Apocalipse, quando viu o Senhor, caiu aos seus pés como morto. Só numa visão. Queridos, o nosso desafio nessa noite é saber que não podemos e que não devemos usar imagens para representar um Deus que é Espírito. O que é que dentro dessa palavra Deus é Espírito que nós não entendemos? Se Ele é Espírito, Ele não tem forma, Ele não tem corpo, e se Ele não tem nada disso, e não precisa disso, somente a sua voz é suficiente para nós. Louvado seja o seu nome. É por fé que nós cremos que Ele existe, é por fé que sabemos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não tente ver Deus, meu querido, tente ouvi-lo. Se dê a ouvir a Deus. Sua meta não é ver, é ouvir, lembrar e ensinar o Deus que é Espírito, o Deus que é glorificado na sua vida e que habita em você. Segundo desafio para nós: já que você não pode ver Deus,
não deve ver Deus nesse aspecto que nós apresentamos aqui, e isso é um fato. Você pode contemplar a sua grandeza. E como se contempla a grandeza de Deus, meu querido? O texto nos diz: quando os estatutos, os mandamentos e os juízos dele são promulgados, nós ouvimos e o cumprimos. Por meio dos seus atos, nós podemos contemplar a grandeza desse Deus. Terceiro lugar, eu queria perguntar para você, antes de mais nada desse desafio: qual é o propósito da sua vida, meu querido? Se é que você ainda tem algum propósito nessa vida. Você tem feito planos? Sua meta é igual, e aí para as crianças que talvez estejam em casa assistindo, porque não podem estar aqui, sua meta, meus queridos pequeninos, é ser igual ao seu papai e à sua mamãe? É essa a sua meta? Aos jovens, é buscar, adquirir aquilo que vocês viram que seus pais não conseguiram dar a vocês? A sua meta é conquistar coisas, alcançar lugares e dimensões que você não pôde ter por conta das limitações do seu pai? Será que é esse o propósito da sua vida? A pergunta agora é: será que é esse o propósito de Deus na sua vida? Saiba que você é mais do que dinheiro, meu querido. Você é muito mais do que coisas. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é embaixador de um reino celestial. E como embaixador desse reino, você tem propósito nessa vida, aqui nessa terra. E não estão nas coisas. O propósito seu é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O seu propósito é ensinar a lei do Senhor. O seu propósito, segundo o texto que nós lemos, é ouvir e cumprir nessa terra até o dia da vinda de nosso Senhor. Que Deus nos fortaleça e nos ajude a vivermos assim para a sua glória. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós te agradecemos, porque ao olharmos para a tua palavra, nós somos enriquecidos por ela. Textos que às vezes passamos tão rapidamente, não percebemos a profundeza, a profundidade do conhecimento que podemos ter acerca do Senhor. Hoje o Senhor tem desvendado os nossos olhos para enxergarmos um Deus que é Espírito, e um Deus que coloca para nós um princípio: ouvir, lembrar e obedecer. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos ter o nosso momento de Santa Ceia. Eu estarei descendo aqui, aí talvez a imagem agora não apareça tanto, mas nós estaremos aqui embaixo, nos preparando para o momento da ceia, tá? Assim que eu descer, eu vou dar as orientações acerca de como nós realizaremos esse ato nesse momento, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria convidar os presbíteros aqui à frente, o presbítero Álvaro e o presbítero Carlos. Eu vou colocar a minha máscara agora aqui. Meus irmãos, nós estaremos fazendo esse ato com muito cuidado,
visto ser um momento em que nós precisamos realmente ter cuidado para não ter perigo de contaminação. Então, como é que nós faremos? Nós levaremos os elementos para você, e você irá pegar os 2 elementos, tá? Um presbítero irá passar com o pão, e o outro presbítero irá passar com o vinho, e você segura os seus 2 elementos, para nós realizarmos isso de uma vez só, todos juntos, num só momento, tá certo? E aí depois, eles vão passar fazendo o recolhimento dos cálices, né, quando nós terminarmos, tá certo? Então, você não precisa pegar o pão, tá certo? O presbítero vai estar aqui com, como é o nome disso? Um pegador, né? Muito bem, obrigado pela prática, né? Vai ficar com um pegador e vai entregar para você o seu pão na sua mão. No vinho, você vai pegar aqui na bandeja, tá certo? Só que aí, irmãos, por favor, não pegue achando que aquele tem pouquinho, aí depois coloca lá, não, eu vou pegar esse outro aqui. Pegue um só e leve-o para você. Não fique no unidunité e bota o dedo, não. Botou o dedo, pegue, porque esse vai ser o seu, tá certo? Então, essas são... Isso, exatamente. As pessoas que vão pegar, inclusive, nos elementos, né, para não ter nenhum problema, porque estão aí, pega na Bíblia, está sentado, bota a mão aqui e tal, embora a igreja toda foi higienizada até vocês chegarem, eles estarão com um borrifador, higienizar a mão de vocês na hora da entrega também, tá certo? Ok? Então, entendido todo mundo? Então, vamos para o nosso ato solene de Santa Ceia. Por favor, Mateus capítulo de número 26, versículo 26, diz o seguinte: enquanto tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Irmãos, nós estamos aqui diante do relato da ceia do Senhor realizada pelo nosso Salvador. Esse ato solene realizado pelo Senhor marca, um divisor de águas para nós que servimos a Cristo. Nós agora saímos de um sacrifício, um ritual sangrento, para um ritual não sangrento. Até esse momento, um holocausto precisava ser feito, um cordeiro precisava ser sacrificado para perdão de pecados, para que as pessoas voltassem a ter comunhão com o Pai. O sangue daquele cordeiro derramado era utilizado simbolicamente para cobrir o pecado daquele povo. E o povo se alimentava dos pães asmos, representando também os momentos amargos que viveram como escravos na terra do Egito, e agora estavam libertos disso. Jesus traz para nós essa mesma ideia, essa mesma promulgação de aliança, só que agora num aspecto mais sublime. Ele mesmo é o Cordeiro de Deus, Ele mesmo é aquele que vai derramar o seu próprio sangue e vertê-lo não para cobrir, mas para aniquilar completamente o pecado de todos os homens que estão debaixo da sua graça. O próprio Senhor Jesus diz que o pão que está sendo dado simbolicamente representa o seu corpo, e o vinho que será bebido representa simbolicamente o seu próprio sangue. Aqui nós precisamos fazer um parêntese para lembrar
que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus não estão sendo transformados nesses elementos. Ou melhor, esses elementos não estão sendo transformados nem no corpo, nem no sangue do nosso Salvador. O pão continuará sendo pão, e o vinho continuará sendo vinho. Eles apenas sairão do seu uso comum para um momento, para um uso especial e solene, onde nós lembraremos, onde nós comemoraremos a morte e a ressurreição de nosso Salvador. Então, nós iremos nesse momento, irmãos, fazer aquilo que nós fazemos como de costume, examinar-nos a nós mesmos, para comer desse corpo e desse cálice, desse sangue, sem que algo indigno nos impeça. Lembrando de que no momento em que nós fazemos essa análise, nós nos examinamos e apresentamos essas nossas faltas ao Senhor. Ele diz que nós devemos comer e beber, para participarmos dessa aliança, porque é Ele quem perdoa pecados, é Ele quem nos purifica de toda injustiça. Então, meus queridos, é isso que nós faremos nesse momento. Nós estaremos orando por esses elementos, pão e vinho, e estaremos juntos com vocês, participando desse momento tão maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos esses elementos, que o Senhor os tire do uso comum, para que eles tragam à tona, Senhor, o entendimento a nós que Tu foi moído pelas nossas iniquidades, o Teu corpo foi moído, sofreu e padeceu, para que nós fôssemos alcançados pelo Senhor. Tu derramaste o Teu próprio sangue, que é simbolizado neste elemento, e nós entendemos que ele continuará sendo vinho, mas representando aquilo que é glorioso para nós, porque é o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ó Deus, abençoa-os, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero que vocês lembrem que essa mesa aqui, ela é a mesa do Senhor. Ela não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é a mesa do Senhor. Então, qualquer pessoa que seja de uma igreja genuinamente evangélica e que esteja em comunhão na sua igreja, pode participar dessa mesa, porque ela pertence ao Senhor. Todo mundo prontinho aí, higienizado, direitinho? Então vamos lá. Da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis
Por um instante eu tirei aqui para poder, senão não dá para eu fazer, né? Não tenho como fazer, né? Então você pode também tirar a sua máscara na hora que você for participar do elemento. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Fazer isso em memória de mim. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que Ele nos dá de participarmos desse momento tão solene. Vamos orar mais uma vez. E aí, quando terminarmos a oração, gostaria que os irmãos já ficassem de pé para receber a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu nos dá o privilégio, Senhor, de participar da Tua mesa. Mesa hoje que representa simbolicamente aquilo que nós viveremos quando nos encontrarmos com o Senhor. Ah, Deus, será um dia magnífico e nós já podemos contemplá-lo por meio da fé. Um dia em que cearemos contigo, estaremos à mesa com o Senhor e desfrutaremos da eterna presença, paz, tranquilidade de um mundo sem o pecado. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, de receber os vislumbres das coisas futuras, por meio desse simbolismo, esses ritos que o Senhor nos faz realizar como sendo um ato solene para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a nossa esperança. Obrigado, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa todos aqueles que nessa noite estiveram aqui presentes e deram-se a ouvir a Tua voz e a participar da Tua mesa. Obrigado, Senhor, e abençoa-os. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, para receber a bênção do Senhor. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre, meus irmãos. Os irmãos podem assentar. Eu tenho algumas palavras para dizer rapidamente. Dentre elas, eu gostaria, esse mês é o mês, né, do aniversário do povo, né? Deixa eu subir aqui, porque eu acho que fica melhor, né? Fica melhor aqui? Pode ficar aqui mesmo? Aqui embaixo mesmo? Então tá bom. É o mês de aniversário de alguns de nossos irmãos aqui da igreja, né? Presbítero Severo, presbítero Álvaro, só os presbíteros, né? Nada, menino, tem presidente no meio também, mas a presidente da SAF, né? Nossa
Irmã Michele. É amanhã, Michele? É amanhã, é? Rapaz, não brinque não, rapaz. Vai ter bolo? Dá para ir virtualmente, não? É. Vai não, né? Irmãs já entenderam a deixa aí, né? Eu não vou fazer bolo não, já está dizendo aí, cantando, né, um bolinho. Então, irmãos, não deixem de ligar para a nossa irmã, né? Eu sei que a gente não pode ter contato físico, nos aproximarmos tanto, mas você pode fazer uma ligação, mandar um bilhetinho, mandar uma cartinha, né? E ter esse momento especial com aqueles que estão completando mais uma primavera. Eu quando vou completar a primavera eu fico triste, porque eu sei que está se aproximando o dia da morte. E é interessante porque a gente vai ter que lidar com isso, né? Um dia, né? Domingo que vem o sermão de Eclesiastes vai tratar sobre isso, né? Cada ano, muito bem, presbítero, ele disse, cada ano a mais, Michele, para consolo da gente, cada ano a mais é um a menos, tá? Nessa vida, né? Então, que Deus abençoe você, meu querido, que esteve conosco nessa transmissão, ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, conceda graça a vocês, para estarem assim. Olha, vocês não têm noção da alegria que eu tive de ver essa igreja assim, hoje. Muito feliz em saber que a igreja veio adorar o Senhor, o Deus invisível. E mais ainda em saber que os irmãos em casa também estão participando, né? Que Deus abençoe vocês, dê uma semana de paz para vocês, na sua santa presença. Que Deus os console e os guarde até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Mais alguma vez, presbítero? Não? Então até quarta, irmãos. Um abraço a todos.